Bem-vindo ao curso de Gramática do Idioma Chavante. Esta é a aula 2 e vamos aprender hoje sobre vogais. Na última aula, nós vimos sobre o alfabeto Chavante, vimos algumas letras que não existem e vimos uma regra muito importante que é sobre a nasalização. Você falar algumas sons nasais pelo nariz. Hoje vamos ver mais detalhes sobre isso, como usar na prática. E hoje veremos 3 tipos de vogais, as orais, nasais e alongadas. Então vamos separar aqui nossas anotações, começando com as vogais abertas. Quais são elas? Vamos começar com a letra A, que talvez é a que mais aparece no idioma, assim como o português. A, e uma palavra em chavante de exemplo é dató, que o significado mais comum é festa. E esse A é igual ao português, é como o A de sofá, é um A aberto, sofá, dató, dá, aberto. É como se tivesse aqui um acento para enfatizar, mas não tem, né? Mas é aberto, dató, significa festa. Um outro exemplo, uma outra vogal aberta, é. E essa sim tem acento, como na palavra ité. Ignora por enquanto esse i contínuo aqui, tá? Depois a gente vai explicar ele mais detalhes. Ité. Esse primeiro i a gente vai falar normal, sem nasal. Então, ité. E tem acento no é. Ité. Esse é como o da palavra em português pé. Ok? O seu pé. Então a palavra é ité. Ité significa novo. Então vai anotando aí no seu flashcard. Aqui o dató é festa. Ité, novo. E a terceira vogal aberta é o ó. Não tem acento, mas é aberto. Ok? E vamos um exemplo de chavante aqui. Otó. Otó. Esse ó é como aquele ó de avó, por exemplo. Tem um avô fechado e avó, que é mais aberto. Avó. Então a palavra em chavante é otó. Ok? É bem igual ao português, então não tem dificuldade com esse som. E o significado a gente pode colocar como já, por exemplo, né? Em alguns contextos funciona como já. Depois a gente vai ver detalhes sobre isso, não se preocupa por enquanto. Então, as 3 vogais abertas. A de dató, E de ité e O de otó. Agora vamos ver algumas vogais fechadas. Como é que a gente pronuncia essas vogais fechadas? Elas são pronunciadas com a boca um pouco mais fechada. Vamos ver alguns exemplos. Vamos começar com a letra E. Lembra que nós vimos ali em cima o E com acento? Então, o E com acento, nós lemos ité. Mas o E sem acento vai ser fechado. E. Como em você, na palavra em português, né? Você. E. Nós vamos ler também aqui uma palavra bem parecida com aquela lá. Ignora esse I contínuo por enquanto, tá? Depois eu explico. E a palavra é IT. Veja só, a única diferença com a palavra lá de cima é o E. Aqui em cima tem acento e aqui embaixo não tem. Então nós vamos ler IT, com o mesmo som do você. Você. IT. Ok? E o significado é dele, né? Pertence a ele, a posse dele. IT. IT. Depois do E, vamos ver uma outra letrinha. Essa aqui é mais simples, é o I, como se fosse ida, por exemplo, em português. Um exemplo que podemos colocar é ai mama, que seria teu pai. Nós vimos até isso na última aula também. Ai mama. E é o I normal, não é o I nasal, nem nada. Na grafia unificada que nós vimos na última aula, esse I no início da palavra é o I simples, não é o I nasal. Nós vamos praticar isso com o tempo, você vai pegar o jeito, ok? Mas é o I normal,
assim como o I de ai, mama. É o I normal. O mesmo I do pai, por exemplo, né? Pai tem um I normal. Como o I de ida. Então, ai, mama, teu pai, I, te, posse dele, que vimos aqui no exemplo anterior. Agora, um outro som mais fechado, que é o O com um chapeuzinho, um circunflexo. E o exemplo que nós vamos colocar é o to, an. Ok? To, an. Significa, nós vimos na aula anterior também, que é pare, né? Ou chega, algo assim parecido. Como é que é esse som do to, do o? É o mesmo som de avô, avô, to, an. E esse an é nasal, né? O som é igual ao português, então é bem tranquilo. A última vogal mais fechada é o U, assim como o de uva, por exemplo. E nós vamos ler aqui com su-u. Nós vamos ver ainda sobre o TS, tá? Mas faz de conta que você não viu por enquanto, por favor. Ali tem som de S. Ignora esse T daí, por enquanto. U, foca no U, tá ok? U, como o som de uva. Su-u. Não leia tsu-u, tá? Ignora o T. Su-u. E o U é normal. É um U bem forte, tá? Não é uma semivogal. E aqui tem o som, o significado de rapidamente. Rapidamente. Tudo bem? Ite, aimama, toan, su-u. Então vimos 4 sílabas vogais, né, mais fechadas. E agora uma última, que é uma vogal média. Como é que é essa vogal média, né? É um som um pouquinho diferente, nós temos no Chavante e em alguns outros idiomas também. E fica entre o A e o E. Você vai entender com uma palavra em português. Na grafia unificada, é um O com 2 pontinhos em cima, ok? E o exemplo aqui que nós vamos usar é o exemplo de aibo, que significa homem, ok? Aibo. Como é que fala esse E? Aibo. Porque não é O, não é O, que nós vimos aqui atrás, aqui é to, não é o som de O, de avô, e também não é o som de O aberto, que nós vimos aqui atrás, de otó. É um som intermediário, aibo. Para você entender, pensa um pouco aí. Como é que você pronuncia em português a palavra, essa palavra aqui, ó. Fala aí em voz alta. Como é que você falou o finalzinho? Você falou mesar? Mesar? Não, você não falou assim, né? Você falou mesa. Mesa. Ó, presta bem atenção. Mesa. Z. Z. Não é mesar, não é mesan, é mesa. Z. E. É o mesmo som de aibo. Mesa. 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 Aibo. Aibo. É um som parecido, não é idêntico, né? Claro. Mas não é um A aberto. É um intermediário. Aibo. Aibo. Mesa. Mesa. Ok? Fica entre o som de A e E. Aibo. E. Ok? Treina um pouquinho aí para você falar bem, que essa letrinha aparece bastante no Chavante. Aibo. Inclusive, um outro exemplo que podemos colocar aqui é da própria letra sozinha. E, que significa água. E você pode colocar no seu flashcard aí. E é água. Então vimos aqui vogais abertas, fechadas, essa é intermediária. E agora vamos ver outras vogais, agora nasais. Vogais nasais. É o outro tipo de vogais. O segundo tipo que veremos hoje. Quais são elas, afinal de contas? Então, vamos começar com a vogal AN,
Qual o exemplo em português para você assimilar? É o mãe, mãe, esse bem nasalizado. Em Chavante tem muitas palavras assim. Por exemplo, aqui, Ranã, Anhanã, Anhanã. Podemos até colocar um ran na frente aqui, ó. Anhananha, Anhananha. Note que o tio, ele não torna a sílaba mais forte. Ele não faz isso. Ele só marca que aquela sílaba é nasal. Só isso. Por isso que tem vários acentos na mesma palavra. Viu o acento, pronuncia com nasal. Anhananha. Ah, mas por que eu não estou falando anhanarra? Não é anhanarra aberto. Anhananha. Lembra que nós vimos na última aula que o N nasaliza a letrinha da frente. Então o A vai com tio também, vai com som de nasal, mesmo não tendo tio. Entendeu? Anhananha. O que isso significa, afinal de contas? É hoje. Ok? Hoje. Anhananha. Pratica bastante aí para você pegar o jeito das vogais nasais. Uma outra vogal nasal é o EN. Como é que é esse EN? Um exemplo em Chavante aqui é o N. N. Não é N. N. Como se tivesse um tiozinho aqui. N. Não. É como se tivesse um tio também. Não é chapeuzinho, não é circunflexo. É como se tivesse um tio. Nós não colocamos o tio porque na grafia unificada explica que o N nasaliza a da frente. Lembra disso? Então é N. N. Ok? N. Isso significa pedra. N. Como é que é esse som de en? É como o som de enche em português. Enche o copo aí para mim? Então, enche. N. Pedra em Chavante. N. O outro som que nós vamos ver é o I com tio no meio da palavra, ok? No meio da palavra. Vou ter que colocar uma observação, ó. No meio da palavra. Tem esse detalhezinho aí que você vai pegar o jeito com o tempo. O I no meio da palavra, um exemplo aqui, ai, rine. Ai, rine. Esse I com tio, por que ele tem tio? Porque o H, ele não nasaliza da frente, é só o N que nasaliza da frente. Então, ai é aberto, ai, rin, nin, ai, rine, que significa todos, todas as pessoas. Então, no meio da palavra, quando o I for nasal, ele vai ganhar o tiozinho nele. Agora, se for no começo da palavra, o I com tio no começo, ele é normal. Embora ele tenha o tio, ele não é nasal. Como nós vimos aquele exemplo lá atrás, da palavra ité, que é novo, que nós já vimos lá atrás. Ité, não é inté, ok? Ité. Não se preocupa, não se assuste, você vai pegar o jeito dessas coisas assim que parece que é difícil de entender a princípio, mas você vai pegar o jeito à medida que for lendo. Por isso que é importante treinar em voz alta, fazer os exercícios do shadowing, o exercício do flashcard em voz alta também, para você ir acostumando com a pronúncia. E tem uma outro I no Chavante que é bem interessante, que é o I com tio e sublinhado. Olha que legal. I com tio sublinhado. É como a palavra inverno, só que bem forte. Inverno, bem longo. Um exemplo é inmama. I com tio e sublinhado. Inmama. Esse in se refere a eu, a minha pessoa. Então é meu pai. Meu pai. Inmama. Mama seria o pai, né? In seria o meu. Inmama. Então fala bem forçado, ok?
in mama. Esse I não é parecido com o I de té. É um I nasal. In mama. Ok? Então força bastante a pronúncia dele. E a última vogal nasal que nós vamos ver é o on. Como é que esse on? É como o on de onça. On, onça. E em Chavante tem esse som de on. Por exemplo, ai, morim, tom. Olha o tom aqui no final. Ai, morim, tom. Não vá. Isso quer dizer não vá. Uma ordem, né? Imperativo. Não vá. E quais são as sílabas nasais? Você localizou aí? Ai, morim, tom. São essas três últimas. O M nasaliza a da frente. Então, por isso que mesmo sem tio, nós falamos ai, morim, tom. Ai, morim, tom. Não vá. Então, essas foram as 5 vogais nasais que nós precisamos ver. Vamos testar, então, se você aprendeu. Vamos fazer um pequeno exercício aqui. Eu vou escrever uma palavra e você vai falar aí em voz alta. É um exercício interativo. Eu conto com o seu compromisso de você repetir em voz alta. Fala essa palavra aqui. Como é que você pronunciou? Você pronunciou mono, não foi? Mono, porque o M nasaliza a da frente e o N também nasaliza a da frente. Mono. A vogal é nasal. Como é que você fala essa outra palavra? Especialmente essa parte final. Porque a parte inicial nós não vimos ainda, né? O apté. Então, o apté. O E é aberto. Depois vamos ver esse W com som de U. Aqui o P é mudo, ok? E aqui tem som de U. O apté. O apté. Não leia o apité. O apité, não. É mudo, né? Pela metade. O apté. Só fecha o lábio. O apté. O apté. O apté. Outra palavra ainda para a gente treinar. Como é que você lê essa terceira palavra? Nhanrim. Muito bem. Nhanrim. Tio nas duas sílabas, porque o N nasaliza a da frente. Nhanrim. Nhanrim. E essa outra palavra aqui? Como é que você pronuncia? Dató. As duas são abertas. Dató. Não é datô, porque não tem acento. Não tendo acento, é aberto. Uma última palavrinha para a gente treinar. Como é que você pronuncia essa aqui? Vamos ver detalhes ainda na próxima aula sobre as consoantes, mas tenta aí. Então é manraré. Como se tivesse vários acentos aqui, ó. Manraré. Manraré. Mas se escreve apenas com acento no final. Qual é a sílaba tônica? Ó, anota aí. Geralmente é a penúltima, tá bom? Geralmente é a penúltima. O fato de ter acento na última aqui não quer dizer que ela é mais forte. Só quer dizer que ela é aberta, não que seja mais forte. Então é manraré. Manraré. Então, dá uma enfatizada na penúltima. Se você colocar a penúltima como mais forte, na maioria das vezes, você vai acertar. Manraré. Assim como dató. Ó, veja como um pouquinho mais forte. Wapté. Nhanrim. Mono. Então, um pouquinho mais forte, não muito. E cuidado para não colocar mais forte a que tem acento. Ela só indica se é fechada ou se é aberta. Muito bem. Então, hoje aprendemos sobre essas vogais prolongadas, essas vogais nasais. Então, esse prolongamento aqui, ó, está dentro das vogais nasais. São as vogais prolongadas. Na verdade, é só uma, né? Só essa vogal prolongada, que é in mama, e muda o sentido. Se você falar i mama, sem prolongar, i mama, ok? É o pai dele. Pai dele, i mama. I
Lembra que o I no começo? O I no começo, ele não é nasal. I, mama, pai dele. In, mama, igual está aqui. In, mama, meu pai. Você vai prolongar um pouquinho. Então, vimos as nasais normais, essa nasal um pouco mais alongada. Na próxima aula, vamos ver consoantes, em detalhes, como nós pronunciamos as consoantes. Mas antes de terminar, vou deixar aqui o áudio com shadowing. Lembra o que é shadowing? Na primeira aula eu expliquei. É praticar o áudio com sombreamento, repetindo como se você fosse uma sombra da minha voz. Você vai falar junto comigo o áudio que eu colocar. São essas frases aqui que nós vamos colocar de shadowing hoje. Vou ler primeiro mais lento, você treina com o mais lento, depois fase 2, é um pouquinho mais normal a leitura. Eu vou ler. Inicihan sere. Eniha assisi. Eniha isisi. Eniha taha aibonisihan. Isisihan sere. Eniha anha daromnisi. Emahawimha ahan. Wahan Campinápolis hawimha. Eibo. Eiboion. Emomoteaimon. Treina aí várias vezes até você conseguir acertar. Agora eu vou ler um pouco mais normal. Inicihan sere. Enihasisi. Enihaisisi. Enihatahaibonisirhan. Isisihan sere. Eniha anha daromnisi. Emahawimha ahan. Wahan Campinápolis hawimha. Eibo. Eiboion. Emomoteaimon. Treina várias vezes até você conseguir fazer a sombra da minha voz perfeitamente. Na próxima aula veremos sobre as consoantes, inclusive detalhes da pronúncia de várias consoantes que nós usamos agora neste áudio. Te espero na próxima aula. Até mais!